Bom, vou estar analisando aqui a primeira música, a música da primeira cena da História do Soldado do Stravinsky, né? Então vou colocar aquela primeiro, vou tocar. É, Opa. Bom, essa música aqui é muito interessante, né? É, Uma primeira coisa que a gente pode falar sobre ela é a forma, né? Então, a forma tem um fator articulatório aqui, um fator definidor da forma muito importante, que é esse ostinato que está sempre acontecendo aqui no contrabaixo, né? Vocês podem ver que o ostinato está sempre é um ostinato de notas e de ritmo, né? Ele está sempre acontecendo igual. Então, sol, ré, lá, sol, sol aqui com harmônico, né? E ele nunca muda. Sempre que ele acontece esse acompanhamento é a mesma coisa. Ele vem vindo até aqui nesse momento em que ele é meio que desmanchado, né? Então aqui vocês podem ver que acontece um pedaço dele aqui e a coisa morre. Nesse momento, então aqui articula-se da primeira sessão para a segunda sessão. Nessa primeira sessão, eu tenho, primeiro, como eu disse, esse ostinato, que está sempre num ritmo de 4, de 2 aqui, na verdade, né? Tom, 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 tim, tom, 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 tom. E um violino acontecendo, depois entra outros instrumentos, que ficam deslizando nessa métrica estável do contrabaixo, né? Então eles estão sempre mudando e enquanto o contrabaixo está sempre nesse 2/4, a fórmula de compasso naturalmente muda por essa mudança de métrica do que está acontecendo em cima, né? Então a gente tem uma irregularidade rítmica acontecendo aqui. No entanto, essa regularidade rítmica, como eu disse, ela acontece somente nos outros instrumentos, ela não acontece no contrabaixo, essa primeira parte, né?
contrabaixo está sempre a mesma coisa, sempre estável. Aqui é interessante a gente notar uma coisa. Primeiro, uma irregularidade que acontece nesse início, aqui no violino. Esse final do compasso aqui é escutado pelo ouvido como uma anacruse, né? E aqui ele se repete igualzinho, porém se repete, não caindo num outro compasso, mas uma colcheia antes, né? E o que acontece é que o ouvido lembra do que aconteceu aqui com a anacruse e interpreta isso novamente como uma anacruse, porém um pouco antecipada, né? Isso causa uma irregularidade rítmica. Aqui também tem uma regularidade rítmica interessante, né? Que nesse caso, diferentemente daqui, que é causada por um deslocamento métrico mesmo, aqui ela é causada por pela articulação, sobretudo, né? Então a gente tem, você pode ver que o 2 acontecendo aqui, né? Um 2, uma métrica de duas semínimas acontecendo aqui embaixo no contrabaixo, naturalmente, e aqui em cima também, aparentemente, essa métrica. Quer dizer, a gente completa aqui 8 colcheios, ou 4 semínimas, né? Nesse pedaço aqui. Porém, vocês podem ver que primeiro tem um acento aqui, e o segundo acento, que é o acento seguido de staccato, o segundo acento acontece no 5. Ele vem ainda junto de um ligado que contrasta com esse staccato que estava vindo antes. Então, ao invés de a gente escutar 4 mais 4, aqui a gente escuta 5 mais 3, que dá 8 do mesmo jeito isso aqui. O 5 aqui numa espécie de discordância com o 4 que está acontecendo embaixo, esse 4 bem claro, constante, e aqui o 3 em discordância com o 4 também. Então a gente tem uma regularidade métrica aqui novamente, que aqui se resolve, né? E depois a coisa bagunça de novo, né? Ele está sempre bagunçando, voltando. O compasso aqui, por exemplo, retorna a um 2 aqui, depois aqui ele já começa a bagunçar de novo, enfim. Então esse baixo vem vindo até aqui ele some, ele aparece um pedacinho dele novamente, como uma reminiscência dele, né? Ou melhor dizendo, uma remanescência dele. E aí então ele some de vez, né? Então aqui a gente entra numa segunda seção, que é a seção que não tem essa continuidade continuidade métrica do contrabaixo. Aqui já é uma coisa mais solta mesmo. E dessa coisa solta, ela faz um meio entre a continuidade métrica do baixo do início, que é muito marcante, e o retorno dela aqui com exatamente as mesmas notas no compasso, bom, não sei que compasso é esse aqui, mas no 13 aqui, né? Que é anunciado já para um pizzicato aqui, né? Então aqui retorna o contrabaixo fazendo aquela mesma coisa. E esse contrabaixo ele vai acontecendo até o final, naturalmente aqui com essas... Você tem um retorno muito claro também desse material de cima, né, do violino, que é a mesma coisa basicamente do que estava acontecendo antes, né? É praticamente igual, embora aqui metricamente deslocado ao que estava acontecendo, com relação ao que estava acontecendo antes. E o baixo vai continuando, o contrabaixo continuando. No final, o que acontece é uma estabilização métrica, né? Então, se antes tinha uma estabilidade aqui, agora nós voltamos para uma estabilidade métrica, uma concordância métrica, digamos, entre o contrabaixo e o violino, que traz ao ouvido a sensação de que a forma fechou, né? Então, estabilizou no final da mesma forma que esteve estável no início aqui. Que houve uma estabilidade do início aqui, com a anacruse acontecendo e tudo mais.
Então aí a forma fecha, né? Então a gente tem aqui uma forma, assim, uma, um início, um meio que é mais caótico e um retorno depois ao início, né? Uma forma clássica. É interessante também, eu percebi, além da riqueza articulatória que, como eu disse, em outros momentos também cumpre um papel, ela tem uma implicação métrica, muitas vezes, né? Ela tem uma importância para a métrica. Aqui tem uma coisa interessante, já que é uma música encenada, né, a história do soldado, que bem onde aqui a cortina cai, né, e aqui onde então ela fica caída aqui no teatro, né, é justamente onde a articulação da primeira sessão para a segunda sessão, para a sessão do meio, né, é onde bem onde a cortina cai, é onde o contrabaixo some também, e depois dando início aí, junto com o início da segunda sessão, da sessão do meio, a cortina sobe novamente, né? Então aqui a gente tem uma articulação também do que está acontecendo no âmbito do teatro, né? Bom, então é isso que eu tenho para dizer. Eu tentei ser breve aqui, é uma música bem interessante, bem rica, sobre diversos aspectos, e eu acho que deu para dar um overview dela, né? É isso.